Então, gente, para começar o vídeo, eu resolvi mostrar para vocês um pouco mais de perto essa folha que eu vou estar usando, né? Vocês podem ver que na frente ela tem uma textura meio granulada, meio espessa, e o verso dela é liso. Eu particularmente gosto bastante da textura, e eu vou estar utilizando esse lado aí para fazer a pintura de hoje. Essa folha que eu estou usando aí, inclusive, é do bloco de folhas da Canson Mix Media que eu adquiri recentemente. E aí, caso vocês não tenham visto o meu vídeo, onde eu mostro para vocês algumas comprinhas artísticas que eu fiz no Shopee, eu recomendo que você acesse aqui o link que eu vou estar deixando no card e na descrição do meu vídeo, para vocês estarem dando uma olhada nessas comprinhas, porque, obviamente, além dessas folhas que eu comprei praticamente todos os materiais que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Então, vai lá dar uma olhada, que tá bem legal o vídeo. Eu recomendo que você vá lá ver esse vídeo e depois volte aqui para terminar de ver esse, porque lá vocês vão ver as primeiras impressões. E nesse daqui vocês já vão ver alguns testes mais aprofundados, já que eu vou estar utilizando com mais precisão os produtos que eu comprei. Bom, vamos lá. O que é que eu tava fazendo aí agora? Eu estou fazendo o esboço do meu desenho. E eu já queria adiantar para vocês uma coisa que é uma dica muito importante para quem quer começar a pintar, desenhar, enfim. Isso vale para qualquer técnica que você for aplicar, principalmente em folhas de papel, que é você fazer o esboço bem claro. É importante nesse processo você não pesar a mão no grafite. Por quê? Porque o grafite, se você riscar muito forte, primeiro que vai ser muito difícil você apagar, você vai ter que acabar utilizando a borracha, e a fricção que a borracha causa faz com que a folha estrague um pouco. E essas folhas são bem sensíveis, apesar de serem mais grossinhas. O outro motivo é que o atrito do grafite, né, acaba fazendo também a folha ficar machucada. E aí, para você evitar isso, é importante que você faça um esboço mais claro e que você vá, de preferência, apagando com um limpa-tipos. Porque, na verdade, o limpa-tipos ele não apaga, né? Ele clareia o seu rabisco. E aí, se você fizer um esboço muito escuro, você não vai conseguir clarear tanto, né? Com o limpa-tipos. E aí também já vai ter essa outra dificuldade de ficar com o esboço ali embaixo da pintura, que não é muito legal. Fora isso, vou deixar aí rolando essa parte do esboço e vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês agora. Eu vou começar falando que eu voltei a interagir um pouco mais lá no meu Instagram. E aí, caso vocês não me sigam, é @batata_alada. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem indo lá dar uma olhada. E, é claro, me seguir. Inclusive, essa semana eu fiz algumas enquetes nos stories, perguntando um pouco mais sobre os meus vídeos, sobre o canal, para ter um feedback melhor do que vocês estão achando do novo formato de vídeo. E aí eu vou acabar estendendo essa pergunta aqui pro YouTube, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. E aí você pode estar deixando aqui nos comentários também algumas sugestões de conteúdos para eu trazer aqui pro canal e que vocês curtem, ok? Beleza, voltando agora ao Instagram, eu queria estar falando outra coisinha com vocês. Eu recebi algumas sugestões de criar um Instagram. E aí eu queria saber o que vocês acham. Só que assim, não só isso, eu não queria que fosse um Instagram só com fotos bonitinhas de resumo. Eu queria que fosse algo que agregasse um valor, né, que tivesse uma informação, uma proposta, uma mensagem a se passar. Eu não queria que fosse só fotos de resumos. Eu ainda tô pensando, avaliando se vale a pena começar um Instagram e em quais conteúdos eu vou estar trazendo lá pra vocês. Então, se vocês quiserem me sugerir
ideias de posts para Storygram, ideias de temas de post, deixa aqui nos comentários que vai me ajudar e muito. Agora, falando do vídeo, vocês podem ver que eu utilizei o limpa-tipos para clarear o esboço, né, para tirar o excesso do grafite. E vocês podem ver que o limpa-tipos, ele cumpriu seu papel perfeitamente bem. É um ótimo limpa-tipos, não tenho do que reclamar dele. E aí, depois disso, eu peguei fita crepe, né, e coloquei nas laterais da folha, porque isso evita que ela enrugue muito. Essa é uma etapa que você precisa fazer sempre que for utilizar uma tinta, né, que esteja diluída em água. Ainda que você esteja utilizando uma folha própria para essa técnica, isso não impede da folha enrugar. Então, para evitar ao máximo essa situação, você pode estar colocando a fita crepe. E aí, na minha pintura, eu comecei fazendo a base de cor das flores, que eu queria que fosse nesse tom de rosa, salmão, que eu acho muito bonito. E aí, para chegar nesse tom, eu misturei as cores magenta, amarelo e branco, como vocês viram ali no meu godê. Eu gosto de botar uma gota de cada tinta e ir fazendo as misturas de acordo com a necessidade. Vou pegando ali aos poucos com o pincel. E aí, depois que eu passei a tinta base nas flores, né, eu fui fazendo a misturinha que eu ia utilizar para fazer o contorno e alguns detalhes nela. Basicamente, essa mistura foi feita de magenta, ciano e um pouquinho daquela mistura anterior que eu tinha feito do rosinha claro. E aí eu comecei fazendo ali o contorno bem desprendido, bem, sabe, sem muita pretensão nas flores. Tanto que vocês viram que na primeira pétala que eu fiz da primeira flor, o contorno ficou um pouco grosso, porque eu ainda tava pegando o costume. Mas depois disso eu fui pegando o jeito e foi ficando bem melhor nas outras florzinhas. Bom, e aí vocês estão vendo, né, que além do contorno eu tô fazendo os detalhezinhos ali, fazendo algumas manchinhas bem de leve nas flores e fazendo o miolinho delas também, né, que eu fiz basicamente com vários pontinhos de tinta bem no centro da flor, que eu achei um toque muito charmoso, eu gostei bastante, achei que ficou muito fofo fazer isso. E aí agora, como eu falei que eu tinha tido aquele erro ali no primeiro contorno da primeira flor, eu peguei, fiz aquela misturinha ali de tinta para tentar cobrir, porque a guache, diferente da aquarela, é uma tinta que lhe permite sobrepor camadas. E a camada de cima, ela cobre a camada de baixo. Então, se você errar, não tem problema, tem solução. E aí eu aproveitei que tava ali secando e eu pensei, bom, já tá ruim mesmo, vou testar aqui algumas coisas, experimentar e ver no que dá, né? Só que eu estava com um vício da aquarela, que é basicamente fazer manchas de tinta de uma forma que se misture. E que é uma coisa que não acontece assim na guache, sabe? É um processo totalmente diferente. E eu ainda tava pegando o costume nessa hora. Só que aí eu pensei, cara, eu já tô aqui, por que não testar nas outras flores que estão maravilhosamente perfeitas? E aí eu fui pegando aquele azul e fui fazendo como se fossem reflexos. E eu achei que ficou incrível, deu um toque que faltava nas minhas florzinhas. Fui fazendo esses reflexos em azul que você olhando assim, você pensa, cara, isso não tem nada a ver. Mas tem sim, na minha cabeça fez total sentido. E como vocês podem ver no resultado, ficou muito legal. E além disso do azul, né, eu coloquei alguns toquezinhos ali de amarelo, como se fossem a luz batendo na flor de uma forma bem abstrata e única, que eu amei. E aí depois eu fiz outra misturinha para cobrir a primeira flor, que não tinha dado certo. Enquanto ela seca, eu só fui retocando com aquele magenta que eu fiz antes para fazer o contorno, né? Eu fui retocando os detalhes nas florzinhas que eu tinha
feito aquela iluminação em azul e amarelo. Aí depois eu fui fazendo aquele mesmo processo de primeiro fazer um contorno, os detalhes, né, aqueles primeiros detalhes, na florzinha que eu errei. E aí vocês podem ver ali que eu também tô fazendo uma nova florzinha. Ela já estava no meu esboço, só que eu não tinha pintado ela antes, porque como ela estava sobrepondo a florzinha da esquerda, poderia ficar meio confuso se eu pintasse tudo da mesma cor e eu poderia acabar me confundindo qual pétala era de qual flor. Então eu decidi deixar ela por último. E aí eu fiz aqueles mesmos detalhes. E uma coisa que dá pra perceber claramente nessa parte do vídeo é que a guache ela tem uma cor totalmente diferente quando ela está meio úmida. Ela escurece, ela muda de cor quando vai secando. Vocês podem ver aí a diferença entre as duas florzinhas que eu acabei de pintar de rosa. Mas depois fica igual, vocês vão ver com o passar do vídeo que não vai ter diferença nenhuma. E aí agora eu só vou fazer os mesmos processos com detalhes que eu fiz nas outras flores para igualar essas daí também. Eu já queria aproveitar então aqui para falar para vocês o porquê que eu mantive na edição final do vídeo tantos erros, entre aspas, na minha pintura. Primeiro, porque se trata de um study vlog. Sim, é um study vlog de pintura. Eu tô no processo de aprendizado e é importante eu entender e vocês também, que estão aí aprendendo um pouco mais de pintura, compreenderem que é natural errar e que nem sempre vai ficar bom. Mas que tá tudo ok, a gente tá aprendendo e é sempre válido, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo nada. Então, manter uma constância e praticar sempre é o mais importante no processo de aprendizado. Beleza, agora voltando novamente para a pintura, vocês puderam ver que eu fiz ali no meu godê 2 tons de verde. Um eu fiz mais puxado pro amarelo e o outro mais puxado pro azul. Por que eu fiz esses tons de verde? Para poder colorir as folhas da minha pintura. E aí essas folhas maiores eu resolvi colorir com o verde mais quente, né, que é o verde mais amarelado. E as outras folhas que são menores, vocês vão ver ali, que eu vou estar colorindo com o verde mais frio, que é um tom ali meio de turquesa. Não sei dizer, mas é um tom que eu gosto bastante. E aí nessa parte não tem muito segredo mesmo, eu só fui pintando, né, as folhinhas de acordo com o esboço que eu tinha feito antes. Bom, e agora falando um pouco do que eu achei das guaches em si, né, do que eu achei da qualidade da tinta, eu não tenho do que reclamar, realmente são materiais muito bons e todas as considerações que eu havia feito no meu outro vídeo, onde eu falo das minhas primeiras impressões, eu vou manter aqui nesse, que são as seguintes. Tem uma ótima variedade de tons que você consegue fazer, realmente são tintas com alto teor de pureza, no sentido de cor, né, por serem as cores primárias, e eu não senti dificuldade na mistura das cores. São cores que a gente consegue misturar com facilidade e consegue realmente fazer qualquer tom que a gente quiser. A única coisa que eu acho como ponto negativo nesse material é que apesar de ela vir bastante na bisnaga, ela não pode ser muito diluída em água, então tomem cuidado na hora de carregar a água no pincel, porque se vocês colocarem muita água, vai acabar diluindo muito, porque ela é uma tinta que ela não é muito concentrada, pelo menos não a da Art Tools. O que eu não vi acontecendo, por exemplo, com a da Winsor Newton. Na verdade, a da Winsor Newton eu até tinha uma certa dificuldade de trabalhar com ela, caso eu não diluísse ela, caso eu não colocasse bastante água, porque a quantidade de água que eu colocava não interferia na opacidade da tinta,
com tanta facilidade como ocorre na Dart Tools. É importante que você molhe, claro, para facilitar na hora de espalhar tinta, mas você tem que tomar cuidado para não carregar muita água. Então eu recomendo que você molhe o pincel e dê uma tirada no excesso da água num paninho ou num papel toalha, enfim, no que você estiver utilizando aí para poder estar limpando o seu pincel. E aí você fazendo isso, você evita que o pincel esteja muito aguado e evita, claro, que a tinta seja diluída e que fique transparente como uma aquarela, que também não tem problema nenhum, mas não é o intuito real de uma guache. Então eu acho que é muito importante você manter a veracidade da textura do material que você está utilizando. E fora isso, eu só tenho mais uma observação a fazer também, que na verdade não é um problema, é só mais uma consideração mesmo que eu reparei, que eu já citei aqui no vídeo, que é o fato da tinta não ter a mesma cor quando ela seca. Quando ela tá meio úmida, ela tem uma cor mais clara, e conforme ela vai secando, ela vai escurecendo um pouco. Então eu recomendo que antes de você estar utilizando a tinta no papel que você tá fazendo a pintura, eu recomendo que você tenha um papelzinho ali do lado para você fazer os testes de cor, né? Para você ter 100% de certeza de que o tom está do jeito que você quer, porque quando seca ele vai mudar. E caso você também não se importe muito com isso, que é o meu caso, você pode estar pintando e aí caso você se arrependa da cor, é só fazer novamente uma outra mistura e passar por cima, já que é um material que dá pra você errar e consertar com facilidade. E aí agora no vídeo vocês estão vendo que eu tô fazendo alguns tons, né, de roxo e de amarelo também, pra poder fazer aqueles reflexos abstratos iguais os que eu fiz nas flores. Então eu achei muito legal esse detalhe, eu achei que deu um toque assim meio impressionista e que eu curto muito. Então, gente, considerações sobre esse papel. Achei ele excelente, ele aguentou bastante o número de camadas que eu fiz e eu não fiz poucas camadas de tinta. Então eu acho que ele cumpriu muito bem o seu papel como um papel para mix media, pelo menos usando ali guache e um pouco só de aquarela. Porém, depois eu quero fazer mais alguns testes só utilizando aquarela, porque é uma tinta que exige mais do papel e assim eu vou poder ver como ele se comporta melhor. E aí agora vocês estão vendo que eu peguei um pouco da minha aquarela, naquele tom de amarelo ocre, e diluí ele bastante para pintar o fundo, né? Eu quis pintar em aquarela e com esse tom por um motivo de essa pintura tá sendo inspirada em um azulejo que tem na casa da minha avó. E nesse azulejo ele tem um aspecto meio envelhecido, meio vintage, que eu admiro muito. Sempre que eu vou lá na casa dela, eu sempre fico olhando pra ele e ele sempre me chama muita atenção. E aí o fundo dele é nesse tom de amarelo ocre. Então, pra remeter à minha inspiração, né, eu acabei pintando aí o fundo com a aquarela. Embora o restante da pintura eu não tenha seguido fielmente as cores, somente mais ou menos o formato ali das flores e das folhas. E aí, por fim, vocês estão vendo eu fazer alguns detalhes em branco, né, nas folhas pequenas. E aí eu já vou fazer uma ressalva aqui novamente sobre a guache branca. Eu não achei ela muito pigmentada, tanto que quando você passa ela, você vê que se você ficar muito tempo ali trabalhando, ela acaba misturando com a cor de baixo e não cobre 100%. Então eu achei isso um ponto negativo. E aí eu recomendo você fazer o seguinte: pelo custo-benefício, vale a pena você comprar esse kit, mas se você tiver uma condição melhor, se você tiver a oportunidade, eu recomendo que você compre uma outra guache avulsa somente na cor branca. E aí você pode estar escolhendo a marca. Eu acredito que as melhores para você estar comprando, que eu já vi muitas pessoas falarem bem, é a da Winsor & Newton, claro, e de uma marca chamada Talens. Então aí você pode estar dando uma olhada, procurar alguma resenha e ver o que o pessoal tá falando, mas eu já vi muitas pessoas falarem bem, então eu acredito que seja muito legal você estar comprando o kit completo da Art Tools e comprar somente a guache branca separada de outra marca. E aí agora vocês estão vendo o resultado final da pintura. Eu amei o jeito que ficou. Não era como eu esperava que fosse ficar. E assim, da forma que ficou, pra mim, ficou perfeito.
Vocês estão vendo aí com bastante detalhes. Eu achei que ficou lindo. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. A opinião, né? Se vocês gostaram da minha pintura. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou postar aqui no canal em breve. E me seguir nas redes sociais. É isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.